Olá, pessoal! Então, reiniciando os estudos da língua inglesa para o segundo ano, agora nesse nosso segundo semestre. Nós tivemos aí uma pausa de 2 semanas, encerramos o semestre 1, vamos começar o semestre 2, nós vamos mudar de assunto também. Tá bem? Nós estudamos a voz passiva no primeiro semestre, e agora nesse segundo, nós vamos iniciar dando conta de um outro tópico, que é esse que está aparecendo na tela para vocês aí, que são as sentenças condicionais. Então, nesta semana e nas próximas 2 semanas C que nós temos, né, a cada 3 semanas do nosso encontro, nas próximas semanas nós vamos estar discutindo esse tópico aí. São as sentenças condicionais, então, e esse vídeo eu vou apresentar para vocês os tipos e usos. É um vídeo bem rápido, é só para apresentar o tópico para vocês. Eu vou falar em linhas gerais sobre cada um dos tipos de sentença condicional e depois nas próximas semanas, nas próximas aulas, eu faço uns vídeos mais específicos sobre cada um dos tipos, tá bem? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender, então, o que são as sentenças condicionais. Então, as sentenças condicionais, como o próprio nome já está sugerindo, ela serve para expressar uma condição, ou seja, ela vai expressar uma dependência entre dois fatos ou entre duas circunstâncias. É um fato que depende do outro se uma condição for cumprida. Vou botar um exemplinho aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, nós temos aqui a seguinte situação. If I win the lottery, I will buy a new house. Ou seja, se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa nova. O que nós temos, então, com as partes dessa sentença condicional? Nós temos um fato 1, primeiro fato, que é ganhar na loteria, e o fato 2, que é comprar uma casa. Qual é a dependência desses dois fatos? Então, o fato comprar a casa só vai se concretizar se o fato 1 também acontecer. Tá? Então, essa é a relação de dependência. O fato 2 ocorre se a condição fato 1 for preenchida. Então, nas sentenças condicionais sempre vai estar em jogo isso. São sempre duas orações, duas partes, duas sentencinhas, uma dependente da outra, né? Uma sendo condição e a outra consequência. Uma consequência de uma condição desde que ela seja preenchida. Tá bem? Então, nós temos aqui, ó, complementando, elas são utilizadas em sentenças condicionais para falar sobre o que acontece, o que pode acontecer, o que poderia acontecer, o que poderia ter acontecido se uma determinada condição fosse ou se tivesse sido cumprida. Então, o que acontece se uma condição for cumprida, o que pode acontecer se for cumprida, o que poderia acontecer se fosse cumprida, o que poderia ter acontecido se tivesse sido cumprida. Então, tudo naquela relação de dependência que eu expliquei antes para vocês. Tudo depende, né? Os fatos dependem de uma consequência pré-estabelecida. Tá? Então, vamos ver. Quer dizer, então, que temos mais de um tipo de sentença condicional? Se são 4 tipos, se o que acontece pode acontecer, poderia acontecer. Então, será que temos mais de um tipo? Então, a resposta é sim. Existe mais de um tipo de sentença condicional, dependendo de alguns critérios que nós vamos ver a seguir. Tá? Então, existem 4 tipos de sentenças condicionais. E elas vão variar de acordo com 2 critérios. Quais são esses critérios, então? Primeiro é o tempo dos fatos. Se eu estou falando de um fato passado, um fato do presente ou um fato do futuro. Vai depender de qual é a situação cronológica desse fato na linha do tempo. E depois, o critério 2, a gente chama de condição de verdade. O que é a condição de verdade? Se o fato é concreto, se é fato plausível, o fato que acontece, ou se é apenas uma hipótese, apenas uma divagação. Então, eu tenho que analisar isso. Tá? Qual é o tempo? Presente, passado ou futuro, e se o fato é concreto, se é apenas um fato hipotético, tá? Um fato real, um fato hipotético. Eu vou colocar aqui para vocês, então, os 4 tipos, e eu não vou dar muitos detalhes, eu só vou comparar um com o outro para que vocês possam entender, porque depois, no futuro, eu vou estar fazendo vídeos específicos para cada um desses 4 tipos. Então, agora é só para vocês entenderem, e eu vou utilizar o mesmo exemplo sempre para os 4 tipos, para vocês perceberem a diferença de um condicional para o outro, tá? O primeiro condicional que nós temos é do tipo 0. Vocês vão ter esses condicionais divididos em números. 0, 1, 2, 3, 4. Então, o que é o condicional tipo 0? Nós temos a sentença aqui. A condição if I win the lottery, é o mesmo exemplo que eu coloquei antes, né? Se eu ganhar na loteria, a consequência disso, I buy a house. Eu compro uma casa. Então, traduzindo, se eu ganhar na loteria, eu compro uma casa. O que nós temos aqui com relação aos critérios? Essa fala, ela acontece agora, é do tempo presente, né? Presente porque eu estou falando para vocês agora para um fato que vai acontecer, um fato futuro. Normalmente essa relação presente e futura está sempre junto, né? Nesses condicionais, no zero e nunca a gente vai ver depois. Então é um fato de agora, eu não estou falando de nada que já aconteceu, é um fato para o presente, a loteria está em andamento, né? E a consequência vai ser assim que sair o sorteio da loteria. E aqui eu tenho uma condição de verdade, uma condição verdadeira, uma condição real. O que significa dizer isso? Significa dizer que, se eu me expressar dessa maneira, eu comprei o bilhete.
Então, existe a possibilidade concreta de que eu ganhe na loteria. Então, eu estou de posse de um bilhete, a loteria está correndo e eu posso ser um dos ganhadores. Tá? Então, é por isso que eu estou falando de uma situação presente e a condição de verdade é verdadeira. É uma situação real porque eu tenho um bilhete na mão. Tá? Vocês vão ver aqui ó, a próxima sentença condicional do tipo 1, ela é muito parecida com o tipo 0, só vai mudar um pouquinho a questão da consequência aqui. Tanto é que quando a gente estuda o condicional 0 e o condicional 1, às vezes eles vêm juntos, eles são muito semelhantes. O que mudou é um pouquinho aqui na consequência. Se eu traduzir, ó, if I win the lottery, se eu ganhar na loteria, muda um pouquinho aqui, ó. I will buy a house, I can buy a house, I may buy a house. Ou seja, se eu ganhar na loteria, eu comprarei, não é mais eu compro como estava em cima ali. No condicional 0 eu disse eu compro uma casa. Aqui eu posso dizer eu comprarei, eu posso comprar, can, ou posso comprar, may. Então, uma pequena diferencinha aqui do 0 para o 1 é que no 0 não existe a possibilidade. A pessoa está afirmando, vai comprar a casa. Aqui fica mais presente a situação futura, mas é uma possibilidade apenas. Eu digo assim, se eu ganhar na loteria, eu poderei comprar uma casa. Poderei, tanto que poderei como não poderei. Tá? Ou eu posso ter, aqui vai variar o grau de certeza. 100% de certeza, will buy, ou nem tanto, nem tão certo, can. Então, ainda falando dos critérios, é uma situação do presente, mesmo como no fato anterior. A loteria está em andamento, está correndo. Eu estou falando para vocês agora. O resultado sairá dentro em breve, no futuro, e mais uma vez a condição é verdadeira. Eu estou com o bilhete na mão também nesse caso. Eu estou dizendo, se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa. Não é se eu ganhar, eu compro, se eu ganhar, eu comprarei. Tá? Mas esses dois aqui, o condicional 0 e o condicional 1, como eu falei antes, eles são muito parecidos, é muito pouca diferença de um para o outro. É mais na estrutura, na gramática, na parte da consequência aqui que tem essa pequena diferencinha do tempo verbal. Aqui vai ser presente simples e aqui vai ser futuro ou modal. Mas isso, como eu disse, eu vou fazer vídeos nas próximas aulas com maiores detalhes a respeito deles. Tá? O próximo que nós temos é o condicional 2, e agora sim começa uma diferença mais relevante com relação ao primeiro. Vocês vão perceber primeiro que muda o tempo verbal aqui. Ó. Na condição if I won the lottery, e não é mais if I win. O que significa if I won? Se eu ganhasse na loteria. Eu já não estou mais falando no presente se eu ganhar, estou falando numa condição, num passado. Né? Se eu ganhasse na loteria, vai mudar a consequência também. I would buy a house, or I could buy a house. Eu compraria uma casa, eu poderia comprar uma casa. Então, se eu ganhasse na loteria, eu poderia comprar uma casa. O que tem de diferente, então, do 2 para o 1 e para o 0? Ele também fala de presente e futuro. Eu estou falando para vocês agora, nós estamos conversando, eu estou divagando. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. A grande diferença aqui é que agora eu estou apenas tratando de uma hipótese. Não existe a mínima condição disso se tornar verdade, porque eu nem bilhete tenho na mão. Eu não comprei bilhete nenhum, então isso é apenas uma hipótese, isso nunca vai se tornar realidade. Mas mesmo assim eu posso falar a respeito. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Fazendo um exemplo com uma outra sentença, eu não coloquei aqui, mas prestem atenção no que eu vou falar. Se eu trocar aqui na condição 1, né? Se eu fosse você, eu compraria uma casa. Aí vocês vão entender melhor essa ideia do hipotético. Por que se eu fosse você é sempre hipotético? E jamais, na realidade, eu vou conseguir assumir o lugar de uma outra pessoa. Então vai ser sempre hipotético. Tá? Então, é para vocês entenderem essa diferença aqui da condição de verdade, né, sendo um fato real e concreto ou sendo um fato hipotético. E essa é a grande diferença do condicional 2 para o condicional 1 e 0 aqui. Né? Ele continua falando uma situação atual, uma situação presente, só que a possibilidade desse fato, dessa consequência aqui se realizar, se concretizar, é 0. Não vai acontecer isso aqui falando desta forma. A pessoa que se expressa dessa maneira não está considerando que essa consequência vai se realizar. Ela é apenas uma hipótese. E por fim, aqui, nós temos o condicional 3, que vai ser parecido com o 2. O que vai diferir vai ser o tempo. O critério tempo aqui vai ser diferente. O que nós temos aqui com relação ao critério tempo? Agora não é mais uma situação presente, é uma situação passada. E ela é hipotética porque não se realizou, mas poderia ter se realizado. Como é que fica a sentença, então? If I had won the lottery, se eu tivesse ganhado na loteria, ou seja, já passou o fato e eu não ganhei. É um fato do passado. Então, se eu tivesse ganhado na loteria, eu teria comprado uma casa. I would have bought a house, or I could have bought a house. Então, se eu tivesse ganhado, eu teria comprado, poderia ter comprado. Então, como eu falei, é um fato passado. Já correu a loteria, já saiu o resultado e eu não ganhei. O fato verdadeiro é que eu não ganhei. Mas na hipótese, o que eu estou falando aqui no caso hipotético, no real, é que eu poderia ter ganhado. Se eu tivesse ganhado, eu teria comprado. Tá? Então, essas são as pequenas diferenças aqui que
que vão dar conta dessas 4 situações aqui do condicional 0, 1, 2 e 3. Então, tudo com base nesses critérios. Com base nessa parte aqui, ó, nesse lado direito da tabela de vocês aí, que vai diferenciar uma situação da outra. Então, combinando os critérios de tempo e de condição de verdade, eu formulo essas 4 tipos de sentenças condicionais aí. Tá? Não se preocupem agora se ficar muito complicado de entender essas diferenças gramaticais, que como eu falei antes, eu vou fazer vídeos nas próximas aulas com os detalhes de cada um desses condicionais. Tá? Vamos adiante aqui para falar um pouquinho da forma dessas sentenças condicionais, então. Elas são formadas sempre por 2 partes, vocês já perceberam ali, né? Como é que a gente dá, que nome que recebe essas 2 partes? Nós temos a parte que carrega a condição, ela é uma oração subordinada, é aquela que contém a conjunção se, né? E nós temos a segunda parte, que é aquela que carrega a consequência da condição, e que é a oração principal. Então, vocês vão entender, perguntando, mas o que é oração subordinada, o que é oração principal? Vocês não precisam decorar e saber esses conceitos agora, eu acredito que vocês já devem ter trabalhado isso nas aulas de língua portuguesa, e eu não vou cobrar isso de vocês, esses nomes, esses termos técnicos, identificar a oração subordinada, a oração principal. Nós vamos estar tratando sempre da frase do se, a oração que tem o se, a oração do if, e a outra parte, o complemento dela. Vou montar um exemplinho aqui para vocês entenderem isso aqui. Então, de oração subordinada, oração principal que contém o se. De novo a nossa frase aqui, ó. If I win the lottery, I will buy a house. Então, a oração subordinada, é aquela que contém o se. Por que ela é uma oração subordinada? Só para relembrar esse conceito aqui, ó. O próprio nome já sugere, subordinada significa que ela está atrelada, ela depende de uma outra. Ela é, digamos, ela é uma sentença principal superior a ela. Se eu apenas citar para vocês a oração subordinada, nesse sentido aqui, ó, se eu ganhar na loteria, eu não posso parar aqui, o significado dela fica incompleto. E é por isso que ela está subordinada a outra oração. Para que ela tenha o seu significado completo, ela precisa que uma outra oração se junte a ela. Ela está subordinada a esta outra oração. Se eu ganhar na loteria, eu tenho que complementar. Se eu ganhar na loteria, o quê? Se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa. Então, é só por isso que ela tem esse nome de oração subordinada, tá? Como eu disse para vocês, eu não vou pedir que vocês expressem esses conceitos, esses termos técnicos nas nossas avaliações, nos exercícios, mas só para vocês entenderem por que ela tem esse nome. E aí, a oração principal, I will buy a new house. A oração principal, ao contrário de subordinada, ela não depende da outra para existir. Se eu simplesmente falar, eu comprarei uma casa, ponto, ela já tem um significado completo. Eu comprarei uma casa. Eu não preciso acrescentar dados, acrescentar outras orações para que ela tenha um significado, para que ela tenha o seu significado completo. Ela já é por si só uma oração com um significado total. Tá? Então, só para vocês entenderem, elas são formadas, voltando aqui ao nosso assunto, né? As sentenças condicionais vão ser sempre formadas por essas 2 partes, sendo que uma é a oração subordinada, aquela que contém o se, e a outra é a oração principal. Tá bem? Outro detalhe também, por ser um par, ela não tem uma ordem certa, não é necessário que venha sempre a condição e depois a consequência. Eu posso construir a sentença condicional, as sentenças condicionais, invertendo essa ordem, né? Então, como eu já mostrei para vocês, vindo a oração subordinada primeiro, né? If I win the lottery, coloco a oração subordinada na frente. I will buy a new house, eu comprarei uma casa. E eu posso inverter essas 2 sentenças na sua ordem. I will buy a new house, ou seja, eu tenho a oração principal e depois vem a oração subordinada. If I win the lottery. A única diferença aqui, pessoal, é que dependendo da forma como eu construo, se eu colocar a oração subordinada antes, eu preciso separar com vírgulas. Tá? Então, aqui, sempre que a oração subordinada vier antes, eu coloco uma vírgula. Se a oração subordinada vier depois, não é necessário a vírgula para unir as duas. Tá? Então, fica uma frase corrida, uma sentença corrida aqui. Tá? Eu acho que esse aqui era o último slide. Nos próximos, então, exatamente. Então, eu vou concluir aqui esse vídeo. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou estar falando com mais detalhes de cada um daqueles 4 tipos ali dos condicionais, tá bem? Então, por enquanto, é só para vocês entenderem o que são as sentenças condicionais. Essa era a ideia desse vídeo. Tá bem, pessoal? Vou encerrar por aqui, então. Tchau, tchau. Até o próximo.